Torcida do Esporte, programa voltado todo para a nação rubro-negra. E estamos aqui recebendo hoje Rui Ávila e Bartolomeu, mais conhecido como Bart. É uma satisfação ter vocês aqui. Nosso companheiro de mesa, Magno, mais uma vez presente nessa primeira parte do programa, onde hoje a gente vai debater os assuntos do Esporte Clube do Recife. Um ano difícil para o esporte, né? Praticamente, não matematicamente ainda, mas já praticamente rebaixado para a Série B, onde a gente vai discutir se o esporte já precisa se planejar para 2026, né? Falar também um pouco da história do esporte, como foi um ano, esse planejamento de 2025, erros e acertos, se houve acertos, e fazer um bate-bola legal aqui com os nossos convidados. Boa noite aqui para Rui. Queria que você falasse um pouco, Rui, quem é você, torcedor do esporte, se é conselheiro, se vai para jogo, como é o seu dia a dia no Esporte Clube do Recife. Dera, boa noite a todos da mesa. É o seguinte, eu sou torcedor do esporte desde pequeno, vou a jogo, sou advogado, atuo também com direito desportivo, fui advogado de alguns jogadores e é sempre importante debater o esporte, porque o esporte, apesar de ser uma instituição nordestina, é uma marca brasileira, é uma marca que a gente tem que preservar. A gente não pode simplesmente por um erro de um ano ou outro, ou uma falta de planejamento, jogar tudo aos leões. A gente tem que salvar todos os três daqui, tanto Sport, Náutico e Santa Cruz. Agora, como a gente está discutindo o meu time, Esporte Clube do Recife, vamos para frente e debatendo. Vamos, hoje tem muito assunto para a gente debater o esporte. Bartolomeu, Bart, também queria saber, você, torcedor, como é seu dia a dia no clube, o que você faz, sua profissão. Boa noite aí para a mesa, seu Adérico, Magno, seu Rui. Eu, como torcedor do esporte, sou sócio, desde que eu virei de maior, quis ser sócio de todo jeito. Meu pai, quando era mais novo, era sócio patrimonial, sendo que todo mundo aqui da mesa sabe que o sócio patrimonial do esporte deixou de ser respeitado há muito tempo, né? Acabou que quando foi recuperar o patrimônio virou o sócio mais básico que tem. E aí meu pai largou, mas eu continuo ainda dando meu dinheirinho lá todo mês pro esporte. E todo jogo do esporte eu tô lá, ou na arquibancada frontal, ou nas sociais, dependendo do jogo. Mas todo jogo eu tô lá. Magno, boa noite. Boa noite, Alderico. Boa noite, Bart, né? Começar. É um apelido bonito, Bartolomeu, Bart, né? É bom que não esquece. Dr. Rui. E, cara, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. É o nosso terceiro programa, né? A gente vem fazendo esse bate-bola com o pessoal do Náutico, o pessoal do Santa Cruz. E hoje ter vocês aqui, né? Que é um clube que é uma entidade, como o Rui falou, que tem uma massa grande também, né? Tem bons públicos, né? Chama atenção, como você falou, no Brasil, né? É uma marca brasileira. E a gente tem outros clubes aí também que estão surgindo, né? Como o Retrô, como o Salgueiro. Mas é importante ter vocês aqui, a gente fazer esse bate-bola e dizer que, assim, pra gente descontrair, quebrar o gelo, tem uma contradição aqui hoje, né? A velha guarda, né? Que eu acredito que tem mais de 45, que é o Rui ali, o tradicional preto e vermelho. A camisa de estudo, né, mano? Exatamente. Meu pai e tá igual também a gente tem o Nutella, né? Que o cara hoje veio de meio que rosa, meio que... E aí, mas isso é bacana também, tá homenageando aqui o Outubro Rosa, né? Não fique acanhado não, entendeu? Então, assim, é interessante, né? Muito bom essa junção da velha guarda com a juventude, da gente poder tá trazendo essas oportunidades, como o Rui falou. Essas marcas, elas, além de ser de muito sucesso, né, no Brasil afora, chama a atenção de muita gente, das pessoas. É algo que a gente ama fazer o futebol, né? A gente leva isso para a vida, como ele falou, sócio patrimonial desde o tempo do pai.
e aí tá herdando esse carinho pelo esporte, né? E eu vou deixar uma pergunta no ar para os dois, assim. O que vocês dois, velha guarda e jovem, o que vocês têm para mostrar para as pessoas que ainda não são sócios do esporte? O que vocês passariam? Qual a dica que vocês deixariam para pessoas que hoje estão indecisos, né? Que não, nem Náutico, nem Santa Cruz, e pensam, olham para o esporte. Como é que vocês atrairiam o torcedor do esporte que hoje não tem ainda uma camiseta para torcer? Bem, ser esporte é fazer parte de uma família ao qual você conhece e não conhece. É um sentimento diferente. Eu chego a estar arrepiado. Ao ponto de o time, quando foi campeão da Copa do Brasil, com o segundo gol em cima do Corinthians, você abraça quem não conhece, você se joga no meio do povo, e a força do esporte é que faz com que as pessoas tenham, não dever, mas sim tem que enaltecer essa camisa e guardar de lembrança, porque além de ser uma camisa de um clube de excelência, também é um artigo de moda. A paixão, né? Ariano Suassuna já dizia que esporte fino. Exato. Duas coisas. Você falou assim do título da Copa do Brasil. Isso foi em 2008, né? Com Carlinhos Bala no auge, né? E você falou assim que abraça talvez quem não conhece. Qual o sentimento que você coloca no seu dia a dia assim, cara, hoje eu sou esporte, né? Esporte virou cultura. Hoje, quando você está mais cabisbaixo possível, você leva olha para essa marca e vê ela como se fosse algo que levantasse sua autoestima, ou é só um pequeno hobby de final de semana? O esporte com hoje é a salvação das nossas crianças. Muito bom. Isso. Porque o esporte com independente de ser futebol, natação, vôlei, atividade esportiva, né? Atividade esportiva. Tadera aqui, que é professor de educação física, e sabe disso. Você tirar as crianças da rua ensinando os fundamentos e os conceitos do esporte. E a regra, né? As regras, disciplina. E as regras, disciplina, respeito. Saber ganhar, saber perder. Exatamente. Exato. Às vezes o torcedor, ele muito emotivo, ele xinga isso, aquilo, discute, briga. Mas ele esquece que do outro lado... Isso é a paixão. A emoção. Ele esquece que do outro lado tem também outras pessoas que têm uma paixão igual e que também fizeram um trabalho para chegar ali. Então, respondendo a pergunta de Magno, o que eu levo e o que eu acho que a pessoa deveria levar no dia a dia, se espelhando no esporte: o respeito, a luta, a garra, a persistência e não desistir nunca. Até porque o símbolo é o leão, né? Exato. E porque você vê o seguinte: quando eu citei o título da Copa do Brasil 2008, ninguém acreditava. Carlinhos Bala disse sabiamente: o gol de Enilton o primeiro gol lá em São Paulo foi o gol do título. Por quê? Porque é um esporte coletivo. Você vê que a quem Carlinhos Bala atribui o título era um jogador que fez parte do grupo, mas não era uma estrela. Ele era reserva, né? Era reserva. Lá em São Paulo foi 3x1, não foi? Foi 3x1. E tava repondo a estrela do time na Copa do Brasil, cara. O melhor jogador até então, né? Bart na época já era nascido, tava no jogo? Não, tava em casa. Mas Qual a sua idade, eu Bart? dormia de tarde pra poder assistir o jogo de noite. Que minha Qual mãe a só sua deixava. 22. Tinha 5, 6 anos de idade na época. Uma boa memória, Lembra? né? Lembro. Lembra desse dia? Lembro. Da final da volta. Do Morumbi eu não lembro direito não, mas na volta eu lembro. Porque meu pai foi pro jogo, minha mãe é médica, ou seja, chegava do plantão 10 horas da noite. E eu só podia assistir jogo do esporte quando era de noite, quando eu dormia de tarde. Pra eu conseguir acordar pra escola no outro dia. Aí eu dormi de tarde. Né, que eu comprei. Tem um detalhe aí que, na pergunta que Magno fez, eu queria complementar para Rui e para Bartolomeu, que é de uma geração mais nova. E quem é mais novo geralmente é mais afoito, né? De estar
às vezes até inserido em torcidas que se dizem organizadas, é o perigo dessa paixão sem o controle. Hoje a gente vem vendo muitos casos, e tivemos esse ano, no Pernambucano, de confrontos entre torcedores, se dizem torcedores, nas ruas, chegando a vandalismo, a espancamentos, né? Então, assim, esse perigo, e às vezes isso também tira o torcedor, o verdadeiro torcedor, de ir para o estádio com o filho e fazer essa paixão passar de pai para filho. Você falou que seu pai foi sócio, então essa paixão que você tem foi herdada de pai para filho. Como você vê hoje, Rui e Bartolomeu, se existe ainda, muitos pais ainda têm receio de ir para campo, levando seu filho pequeno de 5, 6, 7, 8, 10 anos, por conta dessa violência, Bartolomeu? Assim, eu fui pra estádio a primeira vez, um jogo Sport Corinthians, eu tinha, sei lá, 3 anos, eu nem lembro. Meu pai que me fala e a gente pesquisou e viu, foi 1-0 Sport e tal. Eu acho que com certeza, hoje em dia, tem muitos pais que têm receio de levar seus filhos pra jogo de futebol, do esporte, enfim. O que eu acho? Eu não sei se o seu Rui frequenta todo jogo na Ilha do Retiro, mas eu vou todo jogo e sei que no estádio a violência é muito pouco, assim. A segurança existe lá, tem câmera dentro do estádio, parou de ter essas confusões em arquibancada mesmo. O problema é o arredor. É o arredor. Né? É chegar e Exato. saída, né? O que eu acho... chegar, né? Mas assim, perto da Ilha do Retiro ali, os arredores, é tudo controlado. Tem mais policial do que torcedor. Mas assim, você vai pegar um ônibus, vai pegar um metrô, aí sim tem um perigo. E qual a mensagem, você como jovem, qual seria a mensagem que você, hoje você tendo esse entendimento de ter essa vivência dos dois lados, de você ter essa consciência que, primeiramente, parabéns por ter essa consciência, que o esporte é vida, né? Que o esporte ele não está ali para denegrir ninguém. Isso. Qual seria a mensagem que você deixaria para o jovem hoje? Olha nessa câmera aqui e fala bem firme assim, essa é a mensagem que eu, como torcedor do esporte, por ser jovem, desportista, né, deixaria para a juventude. A mensagem que eu tenho você vai querer, por exemplo, que seu pai vá no estádio e apanhe só por ser esporte e jogar contra Santa Cruz? É a mesma coisa quando você vai agredir outra pessoa. Você tem que pensar nos seus familiares. O que você acha que aconteceria com eles, se você acha que seria correto. E com certeza aqui todo mundo da mesa e de Recife tem familiares que são de outros times. E nem por isso no almoço de domingo eu vou sair na mão com o meu primo que é tricolor ou com minha tia que é do Náutico. A resenha do futebol tem que ser sadia. Claro que eu vou tirar onda. O Santa Cruz está na 3ª divisão. Gostou desse debate, né? Gostou a gente a resenha. É interessante, Eldrico e demais aqui, assim, hoje a gente tem as duas coisas, né? A gente tem as pessoas mais maduras, que é o Rui, né? Que já tem uma vivência de estádio de muito tempo, de antigamente. Pegando esse gancho, Rui, que já é mais experiente, né? Você tem filhos. Você tem hoje, dentro do contexto que a gente estava falando, sim, você tem hoje, seus filhos vão com você para jogo, você tem essa tranquilidade, como ele falou, dentro do estádio, beleza, né? Acontece uma coisa ou outra, mas tem um certo controle ainda da normalidade da segurança. Mas esse chegar, essa saída, como é que você se sente levando seu filho, qual a idade do seu filho, e se você tem segurança em relação a isso? Bom, eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 13. Ambos sempre me acompanharam aos jogos do esporte. Mas eu vou voltar um pouquinho. Veja só, Bart disse o seguinte, que dentro do estádio não tem problema. Apenas fora do estádio. Então, isso não é um problema esportivo. É um problema de segurança pública. Segurança pública. É um problema de impunidade. É um problema ao qual pessoas que não digo torcedor, porque você pegar uma camisa, eu posso querer complicar um outro time e botar uma camisa do outro time e ir pra rua fazer vandalismo, fazer todo tipo de atrocidade. Entretanto, existe o seguinte, é mais fácil pro poder público dizer, não, foi o torcedor de tal time. Terceirizar a culpa, né? Terceirizar a culpa. É muito mais fácil isso. No começo do ano, teve o fato, né,
do jogo Santa Cruz Sport, que as torcidas se encontraram nas imediações, as torcidas organizadas. Marginais, né? E aí se fez reunião, a governadora se fez presente, se reuniu a segurança pública, se fez todo. Como é que ficou? Porque a gente chegou no final do ano, até então eu não lembro mais de estar se falando em nada das políticas públicas em relação às punições. Para mim o fato ficou esquecido, Magno. Só para reforçar Ficou o que esquecido. você está falando, na opinião de vocês dois, o que deve ser feito? Né? Quem tem que tomar de conta dessa situação? É realmente o poder público ou é o próprio clube que tem que fazer um sistema de identificação dos seus torcedores? Eu acho que os clubes agora são obrigados a fazer isso. Inclusive o Sport botou câmera dentro do estádio, já tem torcedor banido. Não sei se vocês sabem, mas em um dos primeiros jogos o torcedor jogou sandália, ficou 6 meses sem poder pisar no estádio. Então os clubes já fazem a parte dele, que é controlar o dentro do campo, né? Interno. Isso, tem segurança privada dentro do campo. Não só a polícia militar, mas tem segurança privada. Então acho que os clubes estão agora com esse compromisso, ainda mais com essa mudança da CBF, que tiveram que se adaptar. Agora o poder público não pode estar jogando... A gente tá andando na rua, não tem como Yuri Romão tendo que controlar a segurança da gente na rua. Eu acho que isso é coisa de questão pública que vem há muito tempo já. Não é de agora. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. O que você acha? A impunidade é o carro-chefe de tudo. No momento ao qual o camarada joga uma pedra, faz alguma coisa, como jogou e não são punidos, é daí que parte o problema. Agora, não é a punição, não é porque é um crime de um potencial ofensivo menor. Não. É um crime. É um crime. Então, na hora que você deixa de punir as pequenas coisas, no futuro você vai ter que combater as grandes. Até porque elas vão se proliferar. Né? Vão crescendo. Eu, assim, quando você disse velha guarda, eu já assisti jogos com a camisa do Sport na torcida do Santa. Eu tinha um grande amigo, Mário Augusto, falecido, que a gente ia pro jogo, ele, Santa Cruz e o Sport, a gente assistia jogo, não tinha, dentro do estádio do Arruda, que eu me lembro mais no estádio do Arruda, não tinha divisão. Era cada um ia pro seu canto e assistia. Talvez até mais gostoso hoje com divisão, mas aí você bota 2 pitbull, um do lado, outro do outro, bota uma grade e vai chegar uma hora que um fica rosnando, né, pro outro e termina no conflito. Talvez a grade é que tem que ser tirada, mas a grade tem que ser tirada com educação de base, educação dentro de casa, educação que o pai não vai ensinar o filho que porque o coleguinha é de outro clube, ele vai bater no coleguinha. Ele vai dizer o seguinte, não, você tem que ser melhor porque você é melhor, porque você trabalhou para ser melhor. Não porque você é mais forte, não porque você briga melhor, não. Então isso tem que partir. Inclusive as torcidas, inclusive o Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, deveriam fazer uma campanha, abrace seu amigo. Já existe essa campanha. Mas tirar as diferenças do estádio. Eu acho que, por exemplo, tem um exemplo bom no Rio de Janeiro. O Flamengo, quando vai jogar contra o Fluminense, por exemplo, no Maracanã, tem um setor exclusivo para torcida mista. Mas já aconteceu isso aqui também. Que é um setor que pode ir com camisa do Flamengo, do Fluminense. Porque às vezes o casal, o namorado, tal, ele é Sport e a namorada é Santa, e tem que ter um espaço desse, porque os caras vão assistir jogo separado. E hoje não tem, né? Lá em casa é assim, eu sou tricolor e a esposa é rubro-negra, né? Mas Magno, vamos se ater. A gente entrou num assunto muito interessante, muito bom, mas a gente vamos se ater ao esporte. Senão o programa é do esporte. Né? E aí, só para encerrar esse papo, né? Rui vai dar para fechar a parte dessa questão de segurança pública nos estádios. Mas eu já queria entrar também, Rui, fazendo uma pergunta. Já que a gente falou do começo do ano, que ficou marcada essa questão, o Sport vai e é campeão pernambucano esse ano 2025. Para mim, foi campeão dentro de campo, mas sem vencer dentro de campo, porque foi 2 empates. Sim. Ganhou nos pênaltis. Ali, para você, já mostrou que seria um ano difícil ou o título
mascarou uma equipe que foi mal montada? Eu acho que o esporte faltou projeto. Aliás, há muito tempo o esporte não tem projeto. O esporte passa por momentos cíclicos que Deus ajuda. Deus é rubro-negro. Aliás, Deus é esporte. Por quê? Porque quando estava numa grande turbulência, surgiu Diego Souza, salvou o esporte. Surgiu Magrão. Wagner Love. Wagner Love nem tanto, mas salvou. Porque eu disse Diego Souza e Magrão, porque eles tiveram a identificação com o clube. Durval. Fumagalli, Esses tiveram. Durval. O próprio André teve uma fase muito André, boa no esporte isso. também, o atacante. Mas eu não tô falando... Não, eu sei que não marcou como Diego Souza, nem como Magrão. Como Duval. Não marcou. Não, mas eu ele não tô teve um falando momento muito bom. do dentro de campo. Eu Mas- tô falando da pessoa. Você vê, Lucas Lima Não tem é identificação. um bom jogador, mas ele é apenas um jogador. Ele não é um cara, no meu ponto de vista, que o grupo sinta segurança nele. Até a própria torcida, né? Você falou uma coisa interessante. O Diego Souza e o Magrão surgiu um parâmetro bem interessante, veja. O Diego Souza e o Magrão jogava de noite e de madrugada, tomava cachaça, no outro dia tava jogando e a torcida nem aí. Já Mas o o Carlos- Ismael- Mas aí tinha resultado dentro de campo, né? Como é que o Lucas Lima vai dar... eu tenho um dado dele aqui, que ele é o jogador que mais teve participação de gol. Não, participação de gol não. Criação de jogada com potencial de gol, após Copa do Mundo no Brasil. Mais que a Arrascaeta. Mas foi convertido em gol? Aí, o que acontece? O time do esporte não ajuda ele. Eu acho que se a gente tivesse no momento que a gente tivesse em 15º colocado, brigando ali com o Atlético Mineiro, Santos, o Lucas Lima ano passado era o deus do time. Ele foi o que decidiu. Jogou muito Ele que mais. subiu a gente. Mas o que Rui Eu quis acho que é um colocar, momento. eu acho, o que Rui quis colocar é que mesmo eles tendo essa importância tática, mesmo ele tendo essa importância técnica dentro do elenco, dentro do time do esporte, mas ele não passa aquela garra, Confiança. que isso é que é marcante na torcida do esporte. O esporte tem essa tradição de ser um time de garra, de jogador que realmente dá aquele carrinho que chega. Carlinhos Bala na Copa do Brasil de 2008. Né? Carlinhos Bala era inspiração, correria, marcação. É interessante né? isso, porque o que o Rui falou, que você está complementando, Adriano, que tipo, ele é sozinho, né? O esporte, na verdade, não tem jogador. Diego Souza, Eu tô quando chegou no esporte. Quem é o cara que corre com o Lucas Lima? Ele corre sozinho. Se você vê, Veja. é o meio campo. Se você vê os ídolos do esporte, por exemplo, desde que eu sou vivo, assim, sempre tinha lá alguém que, quando chega alguém muito acima, já tem um ídolo estabelecido na equipe. Já tem um ídolo estabelecido. Quando o Diego Souza chega no esporte, já tem Magrão, já tem toda a história de Durval, já tem ídolos estabelecidos que vão dar tranquilidade pra ele não ser cobrado no nível que No Magrão... extremo. Exato. Lucas Lima hoje, quem é? Thierry? O ídolo do esporte? Então, Tem um menino lá chegar à tentando situação. ajudá-lo, né? Vamos chegar na situação seguinte. O elenco que foi montado pra gente fechar 2025. O elenco que foi montado no esporte. Chegou muito jogador, principalmente estrangeiro. A própria comissão técnica em português, estrangeiro. Chegou muito jogador. É a pergunta que eu faço para vocês dois. Para Magno, que vai depois concluir aqui. Chegou muito jogador sem identificação com o clube e não existia essa figura, esse atleta, para passar essa identificação para o esporte. Do esporte para eles. Né? Então, assim, teve até uma situação onde eu me marcou assim, onde teve aquela invasão dentro do CT e um atleta mais... Eu não sei qual foi o atleta, vocês podem me ajudar. Que tomou Tomou a frente e disse, não, eu já disse a eles que o esporte é grande, que o esporte é isso. Ele querendo passar mais... Pablo. Foi Pablo? Não, foi Pablo não. Foi alguém do esporte Que falou? que falou, dizendo que eu já disse a eles que o esporte é grande, que o esporte tem identificação. Alguém falou. Eu não me lembro, não. Eu lembro da Não sei se ação foi o do zagueiro. Eu lembro da ação Não, ali foi o torcedor. do torcedor puxando o Pablo. Não, Agora, mas dessa fala eu não vi, não. Teve um atleta do esporte que quando Foi. foi entrevistado, ele disse, eu já disse. Thierry. Foi Thierry. Thierry. Eu disse. Thierry. Foi Chico, Mas- não? Não, foi Thierry. Thierry? Thierry. Não foi Eu acho Chico, que foi não Chico. tava. Eu acho que foi Foi Chico. Chico. Foi Chico. Eu acho que foi Chico. Foi Thierry Chico. não é de falar, não. Mas aí é onde eu quero chegar nesse ponto. Chico tem essa identificação de jogador marcante ele não para é um... passar
a história do que é o esporte. Ele tá no esporte desde criança, Chico, né? Mas Sendo às que vezes ele você não tem essa habilidade personalidade. pra Você ser não o tem cara o- do time, né? Você não tem um perfil. Fica difícil. O que eu quero dizer é isso. difícil. Então ficou um time muito sem a alma do esporte. Olha, vamos falar em alma. Tinha um jogador no esporte que não tinha habilidade, não. Que era parecido com. Não era parecido com o Chico, mas não tinha habilidade. Ele tinha muita garra, muita vontade de ganhar, vontade de resolver, que se chamava Romerito. Se Sim, tornou lembro. ídolo. Se tornou ídolo. Lembro. 6 meses. né? Sim. É, isso Não, tornou, ele, tô dizendo. ele foi. Pouco tempo e ele virou ídolo do time. Foi, ele passou, ele teve 2 passagens. Então, Romerito era o camarada que. Só Romerito não, Leonardo, Fumagalli, Diego Souza, Magrão, que quando estava com algum problema, estava no DM, a torcida suava frio. E agora? Isso não acontece com o Lucas Lima. Não acontece. É porque com ele em campo também não ganha. Eu acho que é o seguinte, ele chegou com uma grande estrela, e os outros jogadores que faziam parte, disseram, não, quem tem que resolver é ele. Mas E ele aí- não e tem aí- perfil. Ele é um Só que jogador Diego de criação, né? Não de decisão. Souza Mas é- resolvia. Mas aí não, volta àquela questão, não fica muito pesado por atleta, exemplo. E ele é um jogador que Nós ele não cria, temos- né? Uma pergunta para que vocês. Só para complementar essa boa fala do senhor. Por exemplo, quem é o jogador da base hoje que veste a camisa do esporte? Que poderia, pelo fato de ser base, sair daqui, sou cria da casa, o cara chegou, vou recepcioná-lo e vou identificá-lo, trazer para identificar ele, a torcida do esporte, para que ele possa levar o projeto Esporte Clube do Recife para as próximas temporadas. Porque acontece muito isso em clube grande, Flamengo, Palmeiras. Né? O próprio Santos agora está passando por essa reformulação, o Neymar não joga. Né? Mas ele chegou lá e disse, ó, aqui é Santos, cara. Na época do Diego Souza, do André Balada, tinha o Magrão, tinha o Durval, que os caras batiam no peito e diziam que é esporte, pô. A Se base, você não correr, você fala um tinha jogador Dutra. que já esteja no elenco de agora. Exato, que ele falou do Chico. O Chico é cria da base de muito Era pra ser Rafael Mas- Thierry, né? Que é o capitão do time, é o cara que já tá há mais tempo, já ganhou vários títulos. Mas ele não tem. Eu não sinto de Rafael Thierry um ídolo do clube. Mas se você parar pra pensar, o tempo que ele tá, as conquistas que ele tem de muitos pernambucanos. Mas, Era pra ser, mas ele não. outra pergunta. Falta isso, algo. Isso Uma não pergunta basa. pra deixar no ar, porque a gente vai pro break já já. Isso não passa pelo projeto que o senhor falou anteriormente. A diretoria do esporte. Qual é o projeto da diretoria do esporte? Bom, há vários anos eu não vejo projeto no esporte. Não vejo. O projeto do esporte é encher o cofrinho e secar o cofrinho. Isso. Se fez bem, se fez mal, tá aí. Ó. A gente subiu, não vamos enganar ninguém aqui. A gente subiu, batendo de um lado, batendo do outro, vai subir, fazendo conta. Não foi um negócio assim de, o esporte desceu e agora a gente vai subir tranquilo. A gente já tinha passado 2 anos sem subir. No Batendo na terceiro foi trave. subir. Na última rodada a gente tava fora do G4. Olha aí. Aí teve que ganhar do Santos com 2 gols de Lucas Lima e um de. Não lembro agora. Aí foi 3-1, né? E a gente subiu porque o Novo Horizontino perdeu. Pronto. Aí você tira o seguinte, qual foi o projeto? Não teve projeto. Você pega o seguinte, E qual Você falou- foi o projeto para a Série A? Para se manter na Série A? O contrário do Mirassol. Fica a pergunta agora no ar. A gente vai para um break, pegando o gancho da pergunta de Magno. Qual o projeto do esporte quando subiu de 2024 para 2025? E foi um ano, as contas aí, Bart tem as contas boas aí, que é a área dele. O Sport investiu 60 milhões em contratações. Dinheiro em caixa Isso tinha, né? tudinho. 60 milhões. Então, assim, a gente vai discutir de que forma foi gasto esses 60 milhões. Quais os erros, onde se tentou acertar, de que forma esse planejamento que Rui tanto fala, que ele não vê esse planejamento há muito tempo no esporte, mas se foi aos trancos e barrancos, mas subiu. E os times de Pernambuco vêm subindo dessa forma. Subiu. Então, se subiu com a receita que tinha de Venda de Liga. Pedro Lima. de venda de Pedro Lima, tudinho. Então, tinha-se tempo, tinha-se condições de poderia até cair, mas não da forma como foi o brasileiro. Então, a pergunta que eu deixo para o break aqui é essa. Dinheiro não foi problema. Esporte tem torcida.
e o que faltou para 2025 ser um ano diferenciado para o esporte. Vamos pro break e voltamos já já. Bartolomeu, mais conhecido como Bart, Rui Ávila. Nesse bloco a gente deixou uma pergunta aqui para esse bloco, que foi o planejamento de 2025, né? 60 milhões, é verdade isso, Rui? 60 milhões o Sport investiu nas contratações e o resultado não é que subiu, ficasse, manteve Libertadores, não. É a forma de como foi o Sport no brasileiro. Terrível, né? Uma das piores campanhas, se não a pior campanha do Sport em Campeonato Brasileiro, da Série A. Aí eu queria saber de vocês, Rui, começando, o que se tanto errou? Porque dinheiro teve. Veja só, Dera. Às vezes a pessoa pensa que futebol é só dinheiro. Então, um clube com muito dinheiro seria campeão de tudo o tempo todo. Dinheiro não é. A estrutura do clube não é só dinheiro. A estrutura do clube, ele vem uma direção de futebol que se conversa com atletas que tenham coisa não só de estatística, vive o clube. Então, o que é que a gente tem muito no esporte é estatística. Estatística disso não, porque estatística de fulano, estatística de Beltrano. E outra coisa, quando você fala 60 milhões, dificilmente a gente, torcedor, a gente que não está no staff do esporte, a gente vai conseguir dizer como foram essas contratações. Por quê? Hoje mesmo surgiu um problema de que o problema com um do atleta do esporte, que o esporte, vamos dizer, recebeu de uma agência esportiva, de uma agência de captação de jogadores, 9 milhões para contratá-lo e, vendendo ou não, iria pagar 12. Está pagando 200 mil reais. Atencio, né? Atencio. Está pagando 200 mil reais mês como se fosse juros. E no final do contrato, daria 12 milhões. Isso é verdade? A gente não sabe. Porque o esporte é uma caixa preta. O esporte é uma caixa preta. Vai mudar? Depende de quem vota. Depende do povo tirar o estigma. Primeira coisa para o esporte melhorar, deveria mudar o estatuto. Ter uma forma mais fácil de se tirar um presidente, se tirar uma comissão, se tirar. No esporte tem muito cacique para pouco índio. Mas o planejamento, o que se errou? Porque se contratou. A gente fala que dinheiro não é tudo para ser campeão. Não estou falando de ser campeão. Eu estou falando de disputar. O esporte não disputou a competição. Se você pegar o Ceará não gastou nem 5 milhões de reais em contratação. E o Mirassol, que está brigando mas lá na... Bate a coluna vertebral. A gente não tem mais coluna vertebral. O menino chega hoje dentro da Ilha do Retiro para jogar futsal com 8 anos, ele fica 8, 9, 10 vai para o campo. Aí 10, 11, 12 vai para o campo. Chega no campo, passa 12, 13, 14, 15 é dispensado. É dispensado. Aí trazem outros meninos de outros locais e não se estrutura um padrão rubro-negro de se jogar.
É, A mas gente isso aí, sempre teve estrutura. isso aí é mais complexo. É, eu isso quero aí é um entender, longo prazo, eu quero né? entender que eu tenho 60 milhões. Em janeiro eu tenho 60 milhões. Eu quero entender isso aqui. Eu tenho em janeiro 60 milhões para ir para o mercado. Vou em busca de montar meu elenco. E quando se colocou os nomes na mesa, ninguém questionou. Ninguém. Ninguém A gente questionou. pensou que ia pegar a Mas Sul-Americana. Ninguém questionou o Carlos Alberto. Questionou, Ninguém- Carlos Alberto Ninguém questionou. questionou o lateral direito que veio do Cuiabá. Querida. Não, Matheus do Alexandre. Matheus Matheus Alexandre, Alexandre. que fez um bom campeonato em 2024 pelo Cuiabá. Ninguém questionou o meio-campista português, Ah, O Sérgio Oliveira. mas Sérgio me diga uma Oliveira. coisa, Ninguém questionou. individualmente, eles não são maus jogadores. Carlos Então, Alberto. Não, Carlos Alberto vem passando por uma fase. É onde eu não quero entender. Não é à toa que ele já foi. Já teve outros clubes que ele passou, acho que Criciúma, e ele se saiu bem. Não, ele tá no veja só, Cuiabá não é hoje, ele fez um- Não é um jogador. O problema não é jogador, é a equipe. A equipe do esporte não tem alma, não tem vida, não tem sangue, pô. Mas se você pegar. Você E não- chega pra treinar. Você chega pra treinar. Você é um jogador que já tava no passado no esporte. Você subiu com o time, titular. Aí você chega no ano seguinte, você vê que sua diretoria gastou 15 milhões num atleta que nem jogava no Botafogo, que ia ser emprestado pra outro time, dividindo o salário com o Botafogo, e que o esporte paga 15 milhões. Pronto. Aí, continuando, qual vai ser seu. Pô, minha vontade, a motivação de jogar quando tu olha o Carlos Alberto em campo? Ele tá no Cuiabá hoje, ele fez um gol na estreia, beleza, saiu o vídeo, não sei o quê. Tu viu alguma notícia de Carlos Alberto depois disso? Ele tem 15 jogos no Cuiabá e tem um gol marcado. Na Série B. Virou reserva do Cuiabá. Um cara que a gente pagou 15 milhões. Que Derek hoje é infinitamente melhor, Derek- mas também que nem o Derek vale é bom 15. jogador. É bom jogador. Muito bom jogador. Então, assim, o que eu tô entendendo é que dentro do planejamento foram escolhas de peças sem identificação com o clube. Passa por isso aí, então. Aquilo que a gente conversou no primeiro quadro do programa. Né? Não tem essa identificação. O próprio treinador, que é estrangeiro, não, sem conhecer o mercado, sem conhecer a história do Esporte Clube do Recife, um clube de tradição, de raça, de que vai buscar o resultado a todo custo, que caísse na Ilha do Retiro. O pessoal tinha medo de jogar na Ilha do Retiro. Hoje a turma vem aqui, não respeita o Esporte dentro da Ilha do Retiro. No Campeonato Brasileiro, jogos dentro da... Se o Esporte empatasse fora, sabia que o Esporte ia chegar, porque dentro da ilha se resolvia. Exatamente. E hoje, você pega o histórico aí, Só ganhou um jogo contra o Corinthians. jogo, e agora já no final. Então E assim, ninguém pode culpar a torcida. A torcida tava na lá. todo torcida jogo tá a indo torcida pro tá lá. jogo. Todo a jogo a torcida torcida indo tá pros lá. jogos. É. Então o que me passa é... Mas ninguém gritou, fora Carlos Alberto aí que você falou, mas paciência, se... Eu acho que o que acontece, os nomes, se você parar pra pensar nome por nome, Sérgio Oliveira é mau jogador? Não é mau jogador. De jeito nenhum. Paciência, antes de chegar no esporte, era mau jogador. Ele chegou, a gente pensava que ele ia chegar e resolver. Ia resolver o ataque do Esporte. Exatamente. Foram nomes assim que você parar pra pensar fazem sentido. Sendo que pra uma construção de elenco, pra uma Série A, a gente sabe que jogador de Série A, a gente sabe que a nossa briga era pra não cair. Se você pegar os times agora que estão brigando pra não cair, realmente, e estão bem, Vitória, tá agora, voltou. O Ceará, que teoricamente é pra brigar pra não cair, mas conseguiu abrir. Você pegar o elenco deles, são jogadores com experiência de Série A. Várias Série A jogadas. Reinaldo, Pedro Raul. Agora, se eu pegar os jogadores que o Sport trazeu, que o Sport trouxe, quantas Série A jogou paciência na Não tem vida? nem experiência de jogar no futebol brasileiro. Sérgio Oliveira, Atêncio, qual a experiência que ele tem? Eu vejo um grande erro do Esporte. E aí eu não vou nem colocar a formação do elenco, porque se erra. É verdade. Né? Foi na mudança do treinador. Quando saiu o Pepa e trouxe o... Antônio, Foi pra fechar o caixão, na verdade, Então, né? assim, um treinador que não tinha rodagem, um treinador que passou muito tempo auxiliar, beleza, fez um bom trabalho no Cuiabá. Mas o Cuiabá é um clube de dono. Como É você sem fala. pressão nenhuma. Não tem pressão de torcida. Você vem pro Esporte, que talvez seja dentro de Flamengo, Corinthians. A nível de pressão, a com nível de certeza. pressão, é um dos clubes brasileiros onde se tem uma pressão Absurdo. absurda, entendeu? Então, assim, foi um treinador que não tinha essa experiência e foi
um fiasco. Pra mim, o pior que eu já vi no esporte foi o Antônio Oliveira. Porque ele passa pelo esporte, joga 7 jogos, não ganha nenhum, empata com o Internacional e perde todo o resto. Toma 4-0 vergonhoso contra o Cruzeiro. E não mostra Em casa. uma equipe que você vê uma evolução. Porque você pega agora o treinador, Daniel o Paulista. Daniel Paulista. Você viu o esporte começando a ter um Com conceito, identidade, que né? também já pegou, já desgastado, o elenco já maltratado, baixo, para pra baixo, baixo. emocionalmente. Mas você viu que ele começou a dar. O Sport perdeu alguns jogos com o Daniel Paulista que não era para ter perdido. Jogou bem, fora de casa, contra jogos difíceis, contra times que estão pontuando no topo da tabela. Fez um excelente jogo contra o Cruzeiro lá. Agora vacilou também em alguns jogos, né? Se você for parar pra pensar, jogo contra o Santos, a gente ganha de 2-0 com um jogador a mais. Em casa, não tem condição da gente empatar um jogo desse. Contra o São Paulo também, não foi? São aqui? Paulo ganhou 2-0, também tomou um empate. E se vocês forem Fluminense lá. analisar, Foi com o Pepa ainda. a gente levou do Santos 2 gols bobos. É um Bobos. O gol que a gente levou de falta de desatenção, como se o time desligasse. Eu acho falta de agressividade também, porque no primeiro gol, se você pegar o lance, a bola vai na ponta na linha do meio de campo, sendo que na ponta da lateral, do lado esquerdo. Tava ali Thierry, Neymar de costas. É jogada que o zagueiro chega, ou você rouba a bola ou você mata o jogador. Ele deixa Neymar que é Neymar, dominar a bola, girar, fazer o que quer, abre o jogo todinho pro Santos. E Matheus Alexandre passa trotando na frente de Neymar e também não dobra a marcação com o Thierry, ele passa trotando. Você pegar o lance, tem um vídeo aqui. Se você pegar o lance, acontece isso. Então é uma falta de agressividade Vou falar que já vem em vários jogos. Por falar em vídeo, vou colocar Juliano agora na discussão aqui. Juliano é o homem dos vídeos, o homem das perguntas. O que é que você trouxe aí hoje pra gente colocar molho nessa discussão aqui? Saber se o pessoal conhece mesmo do esporte. Primeiramente, sejam bem-vindos. Obrigado. Meus amigos. E aí, lembrar um pouquinho da história, que é riquíssima do clube. Né? Já começar já com uma nostalgia para alegrar o coração. É porrada, né? Né? Isso aqui é um gol Cacete. de Durval em 2008. Copa do Brasil, né? Isso. Contra o Internacional. Foi quarta de final. Ó a bomba. Meu Deus. Narração de Roberto Queiroz. Roberto Queiroz é rubro-negro? Era. Era? Porque ele narrava com Diferente, né? uma emoção. Nelson. Ele era um narrador torcedor, né? O interessante de Durval, não precisa falar da história de Durval no esporte, mas as circunstâncias que o fez sair do clube anterior para vir para o esporte. Que ele chegou na final do Libertadores pelo Atlético Paranaense Isso. e fez um gol contra na final, né? Contra o São Paulo. Na Fez final um da gol contra Libertadores. na final da Libertadores, contra o São Paulo. Então foi um dos motivos que combinou a saída dele do Atlético Paranaense e para você ver como são os destinos da bola, né? E aí virou, na minha opinião, o maior zagueiro do clube e um dos top 5 ídolos do clube também. A cara do time, né? Né? Ele é a Realmente. cara do esporte. E foi na mesma geração que Magrão, né? Então foi muito uma identificação gigante. Tem aquela questão que a gente pode colocar, que a gente sempre viu a qualidade do Durval no esporte, mas só veio ser reconhecido nacionalmente quando foi para o Santos. Tanto é que foi campeão de Libertadores pelo Santos. Participou daquele jogo contra o Barcelona. Da Mundial. final, né, do Mundial. Contado né? pra seleção. E jogou pela seleção contra a Argentina no jogo amistoso também. Isso. Então teve que mostrar tudo durante anos aqui, para depois mostrar tudo de novo num tempo mais curto no Santos, para poder ser reconhecido. Né? Então, assim, são histórias individuais que Marcaram. são bem interessantes. Aproveitando um gol, vamos pedir logo aqui no início do papo um gol inesquecível de cada um, para ver se durante a nossa conversa aqui a gente vai aos pouquinhos mostrando. Comece. Pronto. Quando me perguntou isso, eu pensei aqui. O melhor jogador que eu vi jogar futebol no esporte foi Diego Souza, que chegou na seleção brasileira. Sendo que seria, pensando nos gols assim, não tem nenhum gol dele que você pense, pô, a gente foi campeão de um campeonato massa, assim, com o gol dele. Então, o que eu trouxe, na verdade, que eu queria trazer, era o gol de Neto Baiano contra o Ceará em 2014.
Que foi o gol do maior título do esporte nos últimos tempos, assim, né? Depois da Copa do Brasil, que é a Copa do Nordeste, que infelizmente a gente foi vice algumas vezes. Que até tem aquela narração do torcedor do Ceará lá, do cearense, dizendo que Neto Baiano frescou na bandeira de escanteio. E eu lembro muito desse jogo. Eu lembro muito desse jogo. Tá no ponto? Ailton. Esse é Ailton, né? É, Ailton. Aí ganhou de 2-0, né? Aqui, empatou lá. Ganhou. Você acha, Rui, que querendo ou não, evidente, tecnicamente não se compara, né? Mas tu acha que talvez Neto Baiano tenha um pouquinho mais dessa identificação que estava falando antes? Eu vou lhe dizer folclórico, né, no caso dele. É de um não, pouquinho diferente dos demais, né? Veja só, o Sport tem dentro da ilha o maior artilheiro do Nordeste. E não é aproveitado. Foi o maior artilheiro do Sport, Luiz Carlos. Hoje ele tem uma escolinha dentro do esporte e não é aproveitado. Aí, quando eu digo planejamento, por que não pega esse cara? Que a gente falta hoje no futebol brasileiro, a gente saiba fazer gol. É verdade. Saiba fazer gol. Por que não pega esse cara e pra ensinar esses meninos a fazer gol? E ele é o 4º maior artilheiro da história do esporte, Luiz Carlos. Ele, e outra coisa, foi um dos poucos, eu acredito que dentro do esporte, foi o primeiro e o único a sair do esporte para fora. Jogou jogou, eu acho, na Europa, não tô bem lembrado. Mas você, com a joia dessa lá, o cara, não é possível que ele desaprendeu, não sabe o cheiro. O cara tem que ter o cheiro feito Carlinho Bala. Carlinho Bala tinha um cheiro, era um tubarão, tinha o cheiro de sangue. Ele ia para cima, ele ia... E era aquela coisa o seguinte, que empolgava a torcida. E a torcida do esporte empolgada é a Ilha do Retiro. E o seu gol? Rapaz... Gol marcante. Olha, o gol do Diego Souza que ele ia botar aqui de bicicleta é Solta tudo. aí, Gabriel. É tudo. Olha só. Pelo amor de Deus, agora, pai. Golaço. E o Leão? E o marketing dele, hein? De jogar com 85. Embaixador de 87. É marqueteiro ele? E até hoje ele levanta a nossa bandeira em todo lugar que vai, né? Ele, André também. E detalhe, quando ele veio pra cá, já tava aquela história, não, o Diego Souza acabou, não sei o quê. Foi, que tava fora, tava no Metalist da Ucrânia. Hoje ele é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Isso. Né? E curiosamente, pelo esporte, ele só teve um título. Mesmo tendo toda essa identificação, né? Que foi aquela final contra o Salgueiro, daquela polêmica de lá. Né? Que o Salgueiro fez um gol e anularam. Foi no começo do VAR. Né? Mas, curiosamente, ele só tem um título pernambucano pelo esporte. Mas a identificação gigante. O carinho, o que ele mostrava dentro de campo, né? E fora. Isso. E fora. São jogadores que não tinha medo de falar, de arbitragem. Que fala. O problema é que ele já chegou no esporte grande. Essa é a questão. Ele chegou grande e disse, não, eu sou esporte. Independente de onde eu cresci, de onde eu vivi, de onde eu me destaquei. Ele chegou grande e disse, eu sou esporte. E mostrou. Não foi só bravatinha, não. Mostrou que era esporte, mostrou que amava o clube, foi morar aqui. Depois que se aposentou, ficou morando em Pernambuco. E isso a gente não resgata. Pô, um cara desse não teve uma chance. O esporte não teve a criatividade. Os gestores não teve a criatividade de chamar Magrão, de chamar Diego Souza. Vem cá, bicho, o time tá ruim. Vem cá, fala com os caras. Isso é verdade. Porque o vestiário ganha jogo. Ganha jogo. Às vezes o cara não é bom. O cara não é bom. Mas você chega assim, botou na cabeça dele que ele pode, e ele vai e ele pode. Isso. Ele pode e ele consegue. Juliano, o que é que você tem mais aí pra gente? Vou mudar um pouquinho
a linha do pensamento agora. Porque se for falar de ídolo de esporte, a gente. E tem muitos Tem aqui muito, pra gente Fumagalli. conversar. Tem muitos aqui. Ele tá no meio. Betão. Mas eu vou mudar um pouquinho. Robertinho, Ribamar, eu sou dessa época. viu? O desafio aqui, o primeiro de alguns aqui, para os dois, escolherem um atleta que jogou no Náutico ou no Santa, que você gostaria que tivesse jogado no esporte. Atualmente ou história? Você escolhe. Jogou nos dois ou jogou Um individualmente? dos dois. Poxa, esse aqui eu acho que daria certo no esporte. Nunca jogou no esporte, mas daria certo pelo estilo, ou que você gostava. Desse cara, esse aqui. Que já tiveram vários, assim, de 2000 para trás, o esporte tinha essa bala acima dos outros, porque sempre teve uma questão financeira melhor que os outros. Então quem se destacava no Náutico, destacava no Santa, Levava. automaticamente o esporte no próximo campeonato já puxava. Do Náutico, eu acho que todos que se destacaram, que o esporte quis levar, levou. Né? Levou. Menos Jean Carlos. Eu acho que É, de menos Jean Carlos. 2000 para cá, só Jean Carlos e Chiesa não Cook. trouxe. E Cook também não. Cook É. também não. Do Santa. É porque Grafite. existe um hiato muito grande, Santa e Esporte, as campanhas dele. O Santa passou muito tempo embaixo. E o Esporte naquele A, B, então as campanhas dele. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Enágio jogou no Esporte, jogou no Santa. O jogador que eu traria e que, parando pra pensar na época, fazia sentido, que até foi pro Palmeiras depois. Se chega no time de 2017, a gente tinha ido mais longe ainda na Sul-Americana, que chegou nas quartas de finais. Tinha chance de ir mais longe se depois de 2016 jogou no Santa. Viesse pro esporte, era Keno. Keno jogava muita bola. E joga bola até hoje, inclusive. Ele era muito bom jogador e não jogou no esporte, né? Era um cara que eu queria. Rapaz, realmente, eu não tenho assim, porque eu não... Que é mais fácil de alguém que já jogou, né? É, Você. Que a gente vai fazer agora, certo? Essa comparação de alguns atletas que se destacaram no esporte e você. A preferência de vocês. Mas eu vou vou tentar pensar, diferente eu um vou pouquinho. pensar, eu vou pensar direitinho para lhe dar essa resposta pra frente, depois. Mais pra frente você traz. Vamos lá, algumas comparações. Eu vou assim, citar 3 nomes. Aí você me diz. Isso vocês aí me eu dizem gosto. Eu gosto dessa. Quem seria titular, reserva ou emprestava. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá no gol. Né? Vou citar 3 nomes aqui. Maílson. Maisena. Não sei se pegou Maisena. Mas eu já ouvi falar. E Bosco. Magrão não tá. Porque Magrão. Não, mas Não, Seria mas- indiscutível, é- né? aí é 0-0. Magrão é o 0-0. né? Não 0-0. tem o. Né? E Maisena, mesmo assim Maisena. é que eu não vou. Né? Maílson e Bosco. Isso, Maílson, Maisena e Bosco. Eu vou falar pelo que eu sei de história, tá? Rapaz, tem tanto goleiro. Ó, tu deixou de fora. Gilberto. Sim. Não, eu tô falando 2000 pra cá, 2000. pra ajudar. É porque eu sou da geração mais. Não, Eu- Mais raiz. eu sei Betão. Betão é antes disso. É. Bem antes disso. Leão. Leão. Eu vou, pelo que eu sei de história, que mais N e Bosco eu não peguei. Mas eu que eu sei, pelo que eu estudei e vi, que já ouvi falar também, eu acho que Bosco seria titular. Porque ele saiu pra ir pro São Paulo, não foi? Reserva de Rogério. Reserva de Rogério Ceni. Então era um cara de um nível muito alto. Muito alto. Eu emprestaria Maílson pela idade pra voltar depois e jogar, né? Nesse sentido de empréstimo. E botaria no banco Maisena. E você, Rui? Eu acho que eu concordo com ele. Bosco. Bosco chegou a ser Maisena. considerado um dos melhores goleiros Bosco, do país. Bosco, Bosco era pegou fenomenal. seleção, não pegou Sim. seleção? 2000. Foi. E Bosco tinha o seguinte, ele tinha um pejorativo com ele por causa da altura. Ele não era alto, não. Ele não era alto, agora ele tinha impulsão, ele tinha um tempo de bola muito bom. Bosco. Maisena, eu não me lembro muito de Maisena. Eu também então não lembro, eu não. descartaria. Achei Maisena- Ele foi antes de Magrão, Não achei Maisena, Maisena né? tão marcante no esporte. Foi o eu último também. goleiro antes de Magrão. Maisena, teve Gustavo, aí Gustavo se lesionou, aí foi que apareceu a chance pra Magrão. Mas eu não, realmente, porque Magrão apagou tudo, né? Magrão já- porque até Magrão chegar, Bosco era o intocável. Vamos pro próximo? Né? 3 zagueiros bem distintos também. 2 deles foram dupla de zaga do esporte durante um tempo, certo? Então 3 nomes: Adrielson, Silvio Criciúma, Bartô não, mas Não lembro. e Gaúcho. Silvio Criciúma e Gaúcho fizeram dupla, né? Gaúcho batia falta. Eu lembro.
Deixar a voz da experiência Você falar é um pouquinho primeiro, mais né? puxado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu emprestava o Adrielso. Sim. Mesmo sendo um cara que não era da base. Assim, base que eu digo é aquele cara que desde cedinho no esporte, mas eu emprestava Adrielso e continuava com os outros dois, porque eles juntos, Quem Mas seria o quem era titular? seu titular? Criciúma ou Gaúcho? eu acho que Silvio Criciúma. Você não lembra, né? Eu vou Mais assinar o complicado, relator, né? Vou assinar o relator. Mais recente um pouquinho. Mikael, centroavante. Certo. André, Balada. E Bruno Mineiro. No esporte, né? Essa avaliação é do que jogou no esporte, no né? esporte, no Bom, esporte. vamos lá. André, pela história, pelo folclore, por tudo que fez no esporte, André é o titular. Na primeira passagem, né? Mas sabe o que é que acontece? Mas até na segunda lá, contra o Santa Cruz no Arruda na semifinal, fez a parte dele, né? Aquele golzinho que eliminou o Santos. Porque é o seguinte, se você não tiver a junção meio-campo com ataque, o atacante fica isolado. Então, a gente tem que ver o time ao qual ele estava jogando com o Diego Souza e a outra passagem dele que ele estava praticamente isolado na frente. Então, era uma coisa assim que você não pode também culpar muito o atacante, não. O atacante é muito injustiçado. Bart. Mikael, André Balada. André Bruno Balada Mineiro. ou Bruno Mineiro? Bruno Sim, Mineiro. tu colocaria quem pra reserva? Bruno Mineiro ou Mikael? Bicho, é o seguinte. O Bruno Mineiro tem a sua história que fez o gol do acesso contra o Vila. Lá, veja né? só. Chovendo pra caramba Foi. aquele foi. Aquele ali foi puxado também. Mikael, o povo diz, não, porque é da base, foi isso, foi vendido, foi. Mas se você vê é o seguinte, Mikael é uma promessa que não deu certo. Mas no esporte performou, Não, né? veja só, no campeonato pernambucano ele foi muito bem. Eu acho que começou também o. Não, mas na Série A, quando ele começa, ele começa começou muito bem, sendo que o time já tava praticamente rebaixado, né? É. Mas ele jogou muito bem. Eu acredito que eu ficaria com o Mikael, De reserva? de reserva. E o Bruno, outro, e Bruno, Bruno. deixaria, porque foi igual aquele Adriano Guabiru. Gabiru, né? Que fez um gol no Internacional com um gol. É isso que é interessante do esporte. Até hoje é lembrado. Até hoje é lembrado. Foi um gol, o único gol que ele fez na vida dele. Já no do esporte ele fez também. eu colocaria André como titular, e eu acho que seria titularzaço. Mikael eu emprestava e botaria Bruno Mineiro no banco. Eu gostava de Bruno Mineiro. Porque eu lembro que quando eu era criança, Bruno Mineiro, eu lembro do clássico contra o Náutico, que ele fez um golaço de cobertura. E ainda tem esse gol do acesso. Então é um cara que eu gostava, assim. Eu lembro dele sendo um bom jogador do esporte. Bruno Mineiro. Pronto. Antes da gente fazer os 11 melhores que viu jogar, talvez não bata, mas vai ter algumas unanimidades, né? Vou dizer alguns nomes aqui, e aí um adjetivo só, vocês tentem definir. Como for, por exemplo, Magrão, tal, aí, beleza? Vou citar alguns nomes aqui. Juninho Pernambucano. Um bom jogador. Um adjetivo? Só um, aí rapidinho. Traidor. Nossa, Polêmico. Né? polêmico. Chiquinho fez parte de um grupo, de um conceito também, bom jogador. Não pegou, né, Bartol? Pegou, foi quase da mesma fase, né? Da mesma época. Chiquinho. Bom. Honesto. Jackson. Só pancada. Jackson era pesado. Craque. Jackson é craque. Não é craque, é porque é o seguinte, o momento que ele teve no esporte foi um momento de craque. Brilhou. Então, Craque. brilhante. Nildo. Nildo foi acima dos outros. Nildo, Bart. Pegou, Nildo? Não. Fica difícil, né? Muito novinho ele. Kleber Ele é de Santana. Zé Lucas pra cá, pô. Você tem que fazer as perguntas. Zé Lucas, Pedro Lima. Menino. Kleber Santana. Kleber Santana Eterno. era um jogador Eterno. diferente. Ele era diferente. Força. Ele tinha uma inteligência cognitiva do jogo que até hoje o esporte não conseguiu um substituto à altura. Ele era, quando você pensava que ele não iria fazer, ele fazia. Então ele você pega Kleber e Juninho Pernambucano, a diferença é astronômica. Fumagalli.
Fumagol. Inesquecível. É, minha palavra é fumagol. Inesquecível. Fumagol. Inesquecível. Eu entrei com ele no... Em algum jogo? Já entrei com ele. Contra o Cruzeiro, eu acho. Marcelinho. Inesquecível. Fumagalli é tão marcante que ele vai, Fumagol, eu vou contar um fato aqui, que tinha um garoto da escolinha do seu filho, no colégio, que o apelido dele era Fumagalli. Lembra dele? É verdade. Fumagalli? É verdade. Vamos lá? Marcelinho Paraíba. Veja, Marcelo Paraíba é um bom jogador, mas faltava a ele uma maior identificação com o esporte. Ele era um cara que, tanto assim, a torcida via ele como um bom jogador, mas não era um camarada assim que se dissesse tem ele, tem outro do mesmo nível. Ele seria mas é um bom jogador, Diferenciado. Bom jogador. Thiago Neves. Salvou o esporte em 2020. Só fez isso. Mas salvou um ano, né? A gente queria o Thiago Neves hoje, né? Pra jogar esse ano. Rapaz, não queria não. Rapaz, ele salvou. Queria não. Queria. Mais um? Mais um? Marco Aurélio. Marco Aurélio baixinho, né? Craque. Pra mim é craque. Jogava muito Tem a uma bola. lista gigante. Tem uma lista gigante. Marcos Aurélio, ele Tem um fez... E se for mais pra Por trás... enquanto eu tô indo na boa, né? É o cara que mais Temos tem outros gol em nomes uma edição de polêmicos. brasileiro pelo esporte na história. Rapaz, Marcos Aurélio. eu como sou de uma geração bem mais antiga, eu vou pra Robertinho, Ribamar, Mila. Betão. Sim. Éder. Éder teve uma passagem muito, muito marcante aqui no esporte, pô. Você vê o que é que tinha aqueles times, o time de Éder, de Robertinho, Robertinho, ele não conheceu, mas Robertinho, Robertinho tinha o Ribamar. Era Robertinho e Ribamar. É. Robertinho Qual mais a- na extrema, qual a Ribamar no diferença meio do- articulando o jogo, pô. Qual a diferença daquele time pro de hoje? A diferença tá no seguinte, você pega no YouTube, os jogos de Ribamar, ele quando tinha a bola, ele girava e ia Robertinho pra já- frente do gol. E Robertinho já corria aqui, ele enfiava a bola. Hoje a gente tem um problema muito grande que a maioria desses jogadores de meio de campo roda e volta a bola. Roda e volta a bola. Aí a gente tem que entrar em outro assunto que tem amigos meus que estão fazendo podcast e eu acho muito interessante o que eles colocam, é a metodologia de treino. Hoje é muito treino reduzido, campo aberto muito pouco e não dá pouco coragem coletivo. do volante pegar a bola, fazer aquelas... Eu lembro, o jogador dava 2 tapas aqui, quebrava aqui aquela bola, aquela fatiada, o cara metia a bola lá na ponta esquerda, lá na ponta direita. Hoje os caras não têm coragem de fazer, porque não automatizam o movimento através dos treinamentos. É verdade. A última para encerrar, Juliano. Pra encerrar essa parte, né? Já tava bom demais, né? Um nomezinho especial. Lisca. Meu Deus do céu. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Vou pro break. Vai pro break. Lisca é um camarada. Lisca é um camarada que ele não tem. Ele é o cara que ele consegue brigar com ele mesmo. Se ele se olhar no espelho, ele briga com ele. A palavra dele é doido. Pronto, Lisca doido. Ele é doido, maluco. Apesar que você olhar o seguinte, ele não é um leigo. Não, ele é um doido. excelente Mas treinador. pra O ele problema dele é que ele é louco, A maluco. gente não pode encerrar o bloco com um nome com um nível desse. Eu quero encerrar um bloco aí pros dois. Treinador marcante no esporte. Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. Você. Eduardo Batista. Show de bola. Break, Gabriel. Vamos pra nossa água, daqui a pouco a gente volta. Eu no campo na quadra, emoção no ar. Terceiro bloco e último
vamos finalizar com o Juliano algumas perguntas e depois as considerações finais e falar um pouquinho o que vocês esperam para 2026. Mas Juliano vai finalizar a parte dele com as perguntas que foram muito boas, históricas do esporte, para a gente... Vamos seguindo com os nomes para aquele adjetivo rapidinho, certo? Emerson Leão. Incrível, Inteligente. Incrível. Luizinho Neto. Falta. Luizinho Neto. Batedor de falta. Luizinho Neto era diferente ele. Era diferente. Teve uma polêmica da final É. da Copa do Brasil, É né? que ele não... Né? Que Mas entrou é de- Diogo na vaga é. dele, mas batia muito bem. Né? Ele batia muito bem na bem. bola. Ajudou muito. Luciano Bivar. Jesus. É esse? Que Deus que Deus oriente ele, que dê muita saúde. Eu acredito dê que ele é muito- torcedor do esporte, rubro-negro. Mas ele foi um presidente marcante. no É, esporte, foi. Rubro-negro. Veja, não é que ele não tenha sido mal, ele Ele criou foi ganhador. situações Ganhador. para o esporte. Veja só, teve gestões aí que a gente não vai discutir agora sobre gestões individualizadas. É outro programa. É, Isso. pronto. Mas que Luciano Bivar deu aso a gestões temerárias no esporte. Deu aso. Então, você tem que falar com restrição de chegar para ele. Não foi um mau presidente, mas também ele não foi um mau presidente, mas o esporte retribuiu para ele muito mais do que ele deu ao esporte. Ele hoje é deputado federal graças ao esporte, porque ele não era conhecido. Ele não era conhecido. Quando ele chegou, ele era apenas um empresário, alguma coisa desse tipo. No esporte é que ele passou a ser conhecido. Mas isso acontece. Muita gente que passa por Normal. clube, né, consegue fazer carreira pública pela visibilidade que o clube dá. Porque o clube é Exatamente. muito importante. Isso aconteceu com presidentes de Náutico, de Santa, Agora, de esporte. se Isso aí ele- não... Se ele faz o que Yuri tá fazendo ultimamente, ele não era eleito nunca, né? Nem pra Ele só síndico- foi eleito porque ele foi bem Nem no para esporte. síndico de Não, prédio, ele né? foi bem. É. Eu não estou dizendo. Você vê que ele foi bem e depois Milton também foi bem. Foi. É, Gustavo. Milton também foi bem. Agora o né? final, Gustavo. a última de Gustavo. Milton não foi É boa. porque é o seguinte, na Homero realidade, Lacerda. Homero Lacerda. Folclórico também. Pronto, Folclórico. Homero Lacerda é o seguinte, ele foi uma das pessoas, a gente não sabe o que está no íntimo da pessoa, mas ele era aguerrido, ele batia no peito, o esporte aqui ninguém mexe, e realmente ele tinha um espírito nordestino, ele tinha um espírito, ele saía bem pra guerra e vou brigar, vou fazer, e fazia. Então era uma pessoa que passava credibilidade. Mais nomes? Paulo Baia. Eita. Paulo Baia é um craque. Agora, no esporte, Ele saiu meio... Teve um... Não, no esporte ele foi Foi no ano mal. da Libertadores. Foi no ano da Libertadores. Chegou pra Não, Libertadores. ele teve duas passagens no esporte. Ele não foi o primeiro jogador da história Eu do acho- esporte que eu recebeu acho 100 mil reais. Eu acho que Salário. o esporte ele tem um diferencial em relação aos outros três clubes. Ele sempre foi teve de trazer esses atletas e na segunda passagem não eram bem. Isso aconteceu com o próprio André, que não foi tão bem como na primeira passagem. O próprio Diego Souza não foi tão bem como na primeira passagem. Paulo Baia não foi tão bem como na primeira passagem. Então, assim, às vezes o jogador teve uma primeira passagem tão num patamar tão alto, um nível muito num alto. nível tão alto que talvez essa segunda passagem ela já vem predestinada a não ser tão como a outra. É porque muda a equipe. Muda a equipe, o cara já vem mais velho e tal. E aí isso desgasta um pouco, às vezes, a imagem daquele jogador, né? A imagem, Juliano, do jogador que teve. Eu acho que às vezes isso às vezes eu acho que a diretoria do esporte tão alta. tão Alta. alta. Quando retorna não consegue. E aí eu acho que isso a conseguiu- diretoria do esporte peca um pouco nesse sentido, entendeu? É porque na época de Baia, a gente tinha o seguinte, tinha o salvador da pátria. O esporte teve vários, como eu disse, Luiz Carlos, Roberto Coração de Leão. Roberto Coração de Leão, senão É. tem que ser citado realmente. Roberto Coração de Leão. O esporte teve vários salvadores da pátria. Entretanto, hoje o futebol é mais coletivo. É 1, 2, dá, passa, volta. Então,
Mais Você- tático. mais tático. Muito mais tático. É. Aí para você fazer essa análise assim entre uma análise individual, eu acredito que os jogadores de hoje vão Rapaz, tem um nome que não foi citado, Vão sofrer. que também me marca no esporte, chama-se Leomar. Leomar. E a gente não falou muito Leomar do Eterno, foi pra né? seleção. Próximo nome. Seleção. Era o próximo nome. Então, Era passei na sua frente. Juliano, faz de conta que eu não falei nada. Leomar. Seleção não brasileira, era, né? não era tudo que não era tudo Mas que era um A palavra é amarelinho. Não é pra dar um adjetivo? Consequência também, né? Amarelinho. Que ele foi também merecido, né? Mas Focado. facilitou com... Em 2000, a seleção brasileira teve muito problema para definir treinador. Foi o 7º, 8º escolhido. Eu aí acho entrou que a Emerson ida Leão. dele para a seleção foi muito mais merecida do que a de Adriano, o zagueiro. Sim. É verdade. Mas ali foi porque é o seguinte, Leão estava começando. Leão estava começando. Então Leão não tinha o know-how que poderia ter outros treinadores. Então ele estava muito limitado aqui ao Sport, ao Nordeste, e também na época o time do Sport era encaixadinho. Aí eu acredito que foi por isso que houve o chamamento de Leomar, do zagueiro e de outras coisas, né? Eu vou te citar 2 nomes agora, um pouquinho antes de Leomar e um pouquinho depois, certo? Dário Dário. e o Wallace. Dário foi também. Dário era um guerreiro. Dário era um Outra guerreiro. identificação também, É, Dário. Dário era um guerreiro. Eu tenho um nome aqui Sabe- pra dar, viu? Será que tá na sua lista? Falou em Guerreiro, falou em Dário, começa com D, viu? O Wallace era um bom jogador, mas era aquele cara que ele realmente decidiu algumas partidas em situações difíceis, mas não era um jogador, não foi um jogador marcante, feito Betão. Não foi um cara assim para você dizer, no mural tá lá o rosto de Wallace. Wallace. Foi um jogador que teve a sua passagem. Diga aí. Eu quero que você. Não, eu vou dizer outra dupla do início dos Não, anos 2000 eu também. quero um volante Quem com tá- D. Que tá atualmente. Volante com D, Tá Daniel trabalhando Paulista. atualmente? Daniel Paulista. Tá. Dinho. Não. Sim. Dinho tem que estar nessa... Dinho eu não vou nem falar sobre Dinho. Dinho era um canhão. Dinho era Dinho foi... Dinho era o Mike Tá na Tyson sua do lista, Dinho? esporte. Mike Tyson. É que eu tô anotando aqui pra não... Dinho era o Pra Mike retornar. Tyson do esporte. Dinho Dinho era foi marcante pau pra demais. toda a obra. É. Dinho não tinha. Uma outra, assim, o esporte se destaca aqui na minha lista com muitos volantes de qualidade. Tem uma dupla, Capitão e Fernando César. Isso aí tu fosse buscar longe demais, pô. Esse 2000 pra cá. Capitão. Eu não lembro. Eu também não lembro. Não lembro, Capitão e Fernando Não, o César. capitão eu lembro, mas Fernando... não. Fernando Não. César. Sidney Sidney. também. Tem Hamilton e Daniel Paulista também. Hamilton, Daniel Paulista. Daniel Paulista. Hamilton, foi- tem Sandro Goiano, Sandro Goiano também foi Palmeirinho. marcante. Richelli. Michele. Richelli. Né? Tem vários nomes. O próprio Marcão também fez. Cicinho. Anselmo. Cicinho, ele era muito habilidoso. É, Muito habilidoso. Muito técnico. era uma. Eu acho, chegou com eu acho. know-how, Você falou de lateral agora, né, Cicinho? Ele era muito técnico. Pra mim tem um lateral muito mais marcante, muito mais... Antes, eu sou da antiga. Eu sou da antiga. Muito mais marcante, que fez muita história no esporte. Russo. Sim. É, Russo é A gente não, não com pode certeza. terminar o programa sem Pelo falar amor de Deus. Russo. Cicinho próximo, só não. jogou Russo. um ano, né? E ainda foi rebaixado. Russo, ele tá no mesmo patamar de Betão. Concordo. Ele tá. E Russo tinha o seguinte. E numa se época você de botasse compet- ele no meio, E outra ele coisa, jogava. Russo, numa época, numa geração de futebol, falando de muito mais competitividade, de muito mais parte física envolvida, de parte tática muito mais avançada, né? Então, assim, Russo, Russo era realmente foi um lateral que eu muito acredito que foi Por ele muito foi ele foi o herdeiro de Betão e se tivesse a lista eu acho que seria difícil não Não colocar colocar. os dois Eu os vou, maiores. eu vou citar mais 2 nomes. Depois eu vou fazer um comparativo aqui com vocês com estrangeiros. Tá? Não é tão bom, mas. Né? Pra depois a gente fazer a seleção, os 11 de cada um, tá certo? Então, mais seleção, 2 nomes. seleção vai ter muito nome aí. Né? Mais Vai. 2 nomes pra gente encerrar esses adjetivos. Dutra Dutra bom jogador. Excelente. É bom jogador.
E pra mim, um dos mais inteligentes que eu vi jogar no esporte, Leonardo. fora Leonardo, que aí é outro nível, Luiz Miller. Luiz Miller Que era é um bom bem- jogador. né? Bom jogador. Realmente era muito inteligente e bom jogador. Bom jogador. Inteligente. Comparativos, 2 treinadores estrangeiros sem seus desse ano, certo? Já pra ninguém, né? Mariano Sosso ou Gustavo Florentino? Briga de foice no escuro. Vai pra ele aí. Tem vai muita pra gente Bart. que gostava do jeito de Mariano, Olha. meio maluco, né? De tirar lateral, botar atacante e depois... Veja só. Hoje no futebol moderno. Não cabe mais isso, não. Essas loucuras, não. Não, mas é o seguinte, hoje Afinal, você o vê. Pernambucano, ele fez isso. Santa Você Cruz. vê o seguinte, que hoje no futebol Por isso que moderno, empatou. a garotada hoje não se limita a uma posição. Eles treinam São funções. funções táticas diferentes mas para desempenhar eles têm que treinar. Concordo. O problema Então- é que às vezes tem treinadores que fazem essas alterações que a gente de fora não tem o dia a dia. Ele pode ter até Exatamente. treinado. Se faz, que na vista do torcedor é uma loucura, mas se ele treinou, Não é uma loucura. não é uma loucura. Concordo. Agora, meu questionamento é, dentro da agenda corrida, do que é um calendário, não é um treino nem 2 treinos que vai fazer a concepção de jogo. Então, o que eu acho que às vezes não é fazer a alteração num coletivo de 15, 20 minutos. Ah, mas eu usei. Isso tem que ser testado e retestado. Pra se Sobre fazer uma loucura dessa. Mariano Sosso, eu acho que tem um folclore aí com a torcida do esporte que parece que ele era um excelente técnico no esporte, o que eu discordo muito. Porque os jogos grandes assim que ele jogou, e mesmo tendo vantagem que ele jogou contra o Santa e contra o Náutico. Contra o Santa, ele não ganhou nenhum jogo do Santa Cruz sem divisão. Foram 2 empates, a gente teve que ganhar nos pênaltis. Contra o Náutico, a gente ainda ganhou um, foi nos aflitos, mas perdeu na Copa do Nordeste pro Náutico e empatou na Arena na volta. Então, assim, foi um cara muito limitado. E se você for ver o jogo, o Sport tinha muitas falhas defensivas. Aí, inclusive, foi com ele que o nosso zagueiro tocou pro gol. Foi verdade. Deu um passe pro gol. Foi. Era o treinador. Verdade. E esse zagueiro jogou os 90 minutos sem ser substituído. Depois de fazer a baboseira que ele fez. Alisson Cassiano, nome dos zagueiros. Nunca vou aquele gol esquecer. contra- Fez um gol contra. É. Que o Ele outro foi time- recuar. Então, Ele foi desses dois, eu recuar, prefiro o não Florentino. olhou Foi. que o goleiro não estava na barra. Vamos lá. Desses dois, eu prefiro o Florentino. Acho que um cara que dava uma garra pro time e jogava junto. Teve um jogo que ele ficou lá na torcida e tal. É um cara que eu gosto. Recentemente ele tá por aqui. Né? Foi. Vamos lá. 4 nomes de estrangeiros, certo? Você ganhou o pau ímpar, tá os 4 na sua frente, você tem que puxar um. Certo? Leandro Bárcia, Reinaldo Lênis, Santiago Trellis e Raiva Negas. Tem um que já dá raiva já no nome, né? Rapaz, Gente fina, Raiva Negra, Bárcia- né? Gente fina ele. Bárcia, Eu acho que Bárcia. Lênis, Trellis e Vanegas. Desses Bárcia. aí, Bárcia é o menos pior. Tem que escolher um, né? Bárcia. Teve Bárcia. algum momento de que ele tava jogando Não, bem, né? ele teve um lampejo Lampejos, de isso. até craque. Lampejos de craque. Pô, e decidiu o jogo. Ele enganou muito a torcida. Ele enganou a torcida. É, ele teve jogos É, que ele desempenhou Bárcia, bem. né? Da Bárcia. Bárcia. Isso. Certo. Bárcia também. 4 nomes de laterais esquerdos, para escolher um. Juba, René, Reinaldo e Sander. Eu acho Os 4 jogando, né? injusto. Situações diferentes, mas os Eu quatro acho, que eu passaram. acho que injusto o Juba. Ele é lateral esquerdo hoje, mas no esporte ele jogava de ponta. Então eu acho que acaba que fica injusto a comparação com os outros, porque era outra função. Eu acho que ele começou com lateral, É, mas aí. mas depois, com a Depois ele chegada foi de pra algum frente. treinador, Não, ele. A passou maior ele parte mais do pra tempo frente. ele jogou de ponta, né? Foi Mas onde ele desempenhou muito porque bem. ele era Juba e atrás tinha Tinha Igor Igor Cariús. Igor Cariús. Desses aí, desempenhando de lateral, eu prefiro o René. Só que você vê o seguinte, quando o cara joga na frente e não tem obrigação de marcar, pra ele é tranquilo. Toda bola que ele pega é bola perigosa. Ele é só ele dar prosseguimento. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acredito que Juba é um excelente jogador. É Juba, Reinaldo, Reinaldo René
e Sander. No esporte, Acho né? que Esses René- quatro- Os quatro que jogaram. No esporte. René foi injustiçado no esporte. Não, ele era bom, muito bom. É, mas a torcida, É, ele já Reinaldo saiu daqui, cresceu o povo já depois, jogando pedra né? nele. Foi. Reinaldo veio crescer. Reinaldo, eu acho que dos quatro, eu acho que Reinaldo ainda é o melhor deles, porque tem mais bagagem. Ainda tá jogando, fez um gol recentemente. Tá Um no- artilheiro, um dos é, artilheiros do Ele tá no, campeonato. no Mirassol. no Mirassol. Mirassol. Né? Mas é o melhor no esporte ou carreira? Opinião, a escolha de vocês. a gente escolhe. Pra mim, no esporte, René, como É, lateral. Agora, carreira é René, Juba tá recente, Reinaldo, tá no Juba segundo e- clube. e Sander, né? É, de carreira é Reinaldo. É Reinaldo. Eu acho que Reinaldo é. Pra gente encerrar, né, já pra parte Isso. final, os 11 de cada um, certo? Tem alguma posição que a gente já pode adiantar? Pode matar, Magrão, Duval e Diego Souza, né? Acho que vai estar nos três. Acredito que tem Os mais dois. um aí, né? Na frente, um baixinho na frente. Carlebala, Né? Leonardo. Né? Mas os 11 é pra ser que eu vi jogar ou na história do esporte toda? É, pra ser unânime vai ser difícil. Aí agora tem esses nomes que É porque eu não batem, né? vi Leonardo jogar, eu não era nascido. Goleiro, Magrão. Magrão. lateral direito. Eu vou dizer o seguinte: os dois melhores. Foi Russo. citado aqui. Russo. Russo. Eu acho e, que pra e aumentar. Betão. Mas Russo ainda foi melhor. Russo. Betão foi mais importante, mas Russo foi melhor. 2 zagueiros. Durval. Durval, vou buscar um que ele jamais. Eu era pequenininho, bicho, daí tu tira. Marião, Nossa. jogou no Náutico. É. Jogou no Lima Náutico. também jogou no Náutico. Foi um excelente zagueiro Muito do bom esporte, zagueiro. Lima. Mas Marião, que ele morreu no acidente na Serra das Russas. Foi por isso que mudaram. Foi uma dos pontos que levou o governo de Pernambuco a fazer aquela revitalização no governo Jarbas. Ele morreu lá, no acidente de carro. E ele era tipo Durval. Vamos pro mais novo. Eu acho que dos que eu vi jogar fica difícil, né? Que a concorrência não é muito boa, não. Mas eu acho que fica entre Adrielson e o próprio Thierry. Eu acho que Thierry, então. Não, não o Thierry de hoje, né? O Thierry que a gente se acostumou a ver salvar a gente muitas vezes. Né? O Thierry no auge. Lateral esquerdo. Dutra. René. Volante. Rapaz. Vai Volante. ser Cabeça dois de área volantes ali. Não, um volante e dois Dois meias. meias. Vamos ser mais, volante dos Pra Clássico, facilitar, né? mais mais clássico. clássico, né? facilitar, Até, acho né? que Pra até facilitar a vida volante também. às vezes é... Porque meia, meu Deus. Volante pra mim é Dinho. Não tem como não Dinho. ser Dinho. Dinho, que eu vi tava jogar. esquecido. Acho que de que eu vi jogar, acho que Daniel Paulista ou Richelli. Acho A que vantagem de não Daniel amarra a Paulista chuteira é que de ele já Daniel Paulista ele já desarmava e já reiniciava o contra-ataque. Ele mesmo já Eu acho que desarme, vou ele botar- já Ele armava sabia o sair contra-ataque. jogando. Né? Richelli também era muito bom, véio, mas eu acho que eu vou botar Daniel Paulista. Os dois meios Dois meias. é bronca, né? Não, assim, pra Bart é mais complicado. Não, aqui tem várias Ah, opções. Né? Diego Souza. Diego Souza. Pode Diego ir, pode Souza. ir pra ganhar mais opções na frente. Pode ser. Né? Diego Souza também. Ribamar. Diego Souza e tem um cara que eu gostava muito, fazia muito gol de falta e ele foi artilheiro do esporte e salvou o esporte, né? Pra mim, Marcos Aurélio. Diego Souza e Marcos Aurélio. 3 atacantes. 2 na ponta e o matador 9. Fumagalli. Leonardo. Centroavante. Luiz Carlos não tá como centroavante, é difícil, né? Luiz Carlos. Ou Roberto Coração de Leão. É porque se você botar Fumagalli, você pode botar Diego pra frente. Mas é, aí. no final, Magalhães é, mais meia, né? e no lado esquerdo, como hoje estão afunilando, né? Leonardo. Leonardo, Fumagalli E. Luiz Carlos. e Luiz Carlos. Eu vou com o que eu vi jogar, certo? Carlinhos Bala. Ih, te esqueci de bala. É muitos nomes. Mas não Mas o desmereceu problema. os que entraram. Mas a culpa não é da gente, a culpa é muito da da qualidade, CBF, que só pode botar 11, né? Carlinhos Bala. Aí é a André- FIFA, né? Nem a André É CBF. da Balada. FIFA, André- a culpa é André da Balada. FIFA, pô. Bala, Técnico. Calma, ainda falta um. Ainda falta um dele. Ainda falta um. É, Foi- Carlinhos foi Bala, André André. Balada e... Rapaz... Fica difícil pra mim agora, nesse último.
Rapaz, eu acho que vou colocar um cara que pouco se falou, mas na época de 2015 eu acho que jogou muita bola. Eu fico na dúvida entre eles dois, inclusive, que é Marlone ou Elber. Mas eu acho que eu vou botar Elber. Elber foi uma passagem boa também. É o Bel Moreno. É. Baixinho, né? Técnico, Baixinho. pra gente fechar. Veja, o meu técnico não é o técnico que foi campeão disso, campeão daquilo. O meu técnico é porque eu acho que ele é a cara do esporte. Chama Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que ele é a cara do esporte. Seu técnico, Bartol. Nelsinho Batista. Assim, Batista. Pra gente fechar, 2026. O que é que o esporte precisa fazer, Rui? Planejamento. Agora, eu acredito que o esporte precisa dar um cavalo de pau. Começar a ver, não por atleta, mas o que é que está havendo dentro do clube. Porque o time está sem alma. O esporte está sem alma. Isso passa por uma contratação de um treinador Um treinador que chame para firmeza, si. que tenha respaldo a E nível... outra coisa, que a direção não vá dar pitaco. Exato. Você pega que foi treinador do Náutico, Hélio dos Anjos? Não, Hélio também é assim. Hélio também é muito, não aceita pitaco, coisa e tal. Mas o que foi do São Paulo, hoje está aposentado. Muricy Ramalho. Não aceitava. Não É a aceitava. chave do vestiário. Que eu acho que o problema do esporte deve ter sido. A gente especula. Eu acho que é o seguinte, fulano, Beltrano e Cicrano, tu não pode tirar do time. E faz teu resto. Eu acho que foi mais ou menos isso. Bart, para 2026, o que é que o esporte precisa? Fora planejamento, trazer um treinador que realmente tenha o vestiário, tenha um elenco na mão e que não seja... Talvez... Marionete. Queria usar essa palavra, mas que tenha mais pulso e que coloque a ideia e o conceito de jogo de verdade. Eu acho que, primeiro, o esporte deixou de fazer uma coisa que antigamente não, poucos anos atrás, inclusive, vinha fazendo, que deixou de fazer, que por isso a gente fica especulando, que a gente não sabe de nada. A gente tinha um canal de transparência do clube, que hoje em dia não existe mais. Então, voltar com esse canal de transparência. Boa. Valores a gente não sabe exatamente, porque a diretoria não passa. A gente sabe por jornalista que foi tanto, e a diretoria só confirma, mas não passa os valores. No feito tinha aquelas notas no site de transparência e tudo mais. Tanto de transferência de venda de jogador, como de compra também, empréstimo e tudo. Eu acho que o esporte tem que... O esporte, no caso, esse recado vai para Yuri Romão. O retrofit foi uma das maiores balelas que eu já ouvi na história do esporte. Porque esse retrofit, assim, a única coisa boa que fez foi o gramado. Porque, lembra que ele falou que a gente tinha 32 mil de capacidade? A gente não consegue botar nem 24 mil do rubro-negros. E Porque agora são 4 mil. ele diz deu uma que se declaração. botar 1000, cai. Foi terrível isso. Então, ou seja, cadê esse dinheiro e o tempo que a gente passou jogando na arena foi à toa? Porque o estádio tá pior? Qual o sentido? Então é parar com esse retrofit e realmente focar no que importa. E questão de treinador, eu tenho dúvida se eu daria a chance de Daniel Paulista dirigir um clube desde o início. Eu tenho dúvida. Isso aí a galera tem que pensar e ver se vale a pena. Agora tem um treinador que tá aí no mercado que eu gosto. É um treinador que em Série B já mostrou que tem valor. Provavelmente se vier, não é unanimidade, mas assim, se for ver o último trabalho dele, apesar de ter sido recentemente demitido, foi uma demissão meio injusta. Eu acho o Wagner Mancini um bom nome. Já foi do esporte, né? Já. Foi do esporte. Jogador, Porque treinador. Wagner Mancini chega no Goiás ano passado, faltando 9 rodadas, empata com o Sport na estreia na Arena, aquele que Gustavo Coutinho perde o pênalti no último lance, e depois desse jogo ele só ganha os 8 jogos, sendo que o Goiás já estava lá atrás, não conseguiu subir. Inclusive a gente sobe por causa do Goiás, que ganha do Novo Horizontino. E depois na Série B do ano seguinte agora, ele passou o ano inteiro no G4, inclusive foi demitido dentro do G4. Então é um treinador que eu acho que tem respaldo de ter essa chave, né? É um treinador experiente que teria a chave do vestiário. E eu acho um bom nome pra Série B. E não seria caro. Show. Queria agradecer a presença aqui de Rui Ávila e Bartolomeu, Bart. Esporte está sempre aberto. Acho que esporte foi pouco tempo para a gente falar de da grandeza do esporte. Rui, suas considerações finais. E foi uma satisfação tê-lo aqui. Alderico, primeiro eu queria agradecer a vocês, a produção, agradecer aqui o ilustre rubro-negro, e dizer o seguinte, que 2026 eu espero
que seja um ano excelente para o futebol pernambucano. Começando pela Federação Pernambucana, que tem que fazer um campeonato mais forte, um campeonato mais disputado, olhando para o time pequeno, que precisa de se capitalizar, porque o grande não precisa. Mas tá difícil, agora só tem 8 times, Mas menos data, eu acho que cada vez mais está sendo mais enxuto, eu acho que tem que rever esse modelo. Aí é um assunto para um outro debate. Exato. E, então, agradecendo a todos e dizer o seguinte, que chamar o povo para se inscrever no canal, se inscrever no canal, compartilhar, Perfeito. curtir e dizer o seguinte, que para o pessoal dar uma caixinha aí de perguntas que a gente pode depois ir trocando ideia com o pessoal. Claro. Isso. Bart, suas considerações finais. Eu queria... Satisfação tê-lo aqui, viu? Obrigado. Eu queria agradecer pelo convite, agradecer a produção também, agradecer a Magno que saiu, foi embora, né? A você, Alderico, a Rui, a Juliano. Foi embora, olha aí, ó, voltou. E também falar para todo mundo se inscrever, compartilhar, dar o apoio ao canal, que é muito boa essa ideia de debater o futebol pernambucano, né? Não só o esporte, e fortalecer, assim, né? Trazer discussões saudáveis que precisam ser discutidas, né? Por exemplo, a gente falou isso do programa sobre segurança pública, por exemplo. Mesmo a gente estando aqui para falar do esporte, mas é algo que a gente precisa falar, né? Que afeta, sobre né? afeta. E a gente fortalecer o futebol pernambucano, porque quando o esporte tá bem, só vai estar melhor ainda quando o Náutico e o Santos estiver bem também. Porque quando o Náutico tava na Série A, o esporte também tava lá brigando. Isso O fortalece Santos chega o na outro. Série A, o esporte Verdade. tá lá. Isso é verdade. Então um forte fortalece o outro. Juliano, mais uma vez, show. Obrigadão, Mais uma. firme e forte. Hoje a gente encerra a série com nossos 3 podcasts. Fizemos do Náutico, fizemos do Sport e hoje fizemos do Náutico, do Santa e hoje fechamos com o Sport. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Como o pessoal falou, vamos se inscrever no canal. Em breve, dia 3 de novembro, estaremos com uma programação diária falando de muito futebol, de muito esporte amador, de muitos temas ligados à parte de atividade física. Não percam, tá bom? Valeu, show! Meu